Oi, poderosas! A nossa entrevistada de hoje fará você refletir sobre quais escolhas tem feito para que a sua vida tenha significados relevantes para você. Quais atitudes são necessárias para que você também seja uma vencedora? A minha convidada contará uma história em que um acidente trágico aos 18 anos mudou totalmente a sua vida e os seus sonhos. E quais escolhas a fizeram uma vencedora? Bem-vinda, Aline! Olá, boa noite! Boa noite, tudo querida! Bem? Eu me senti muito honrada quando você me mandou uma mensagem, que eu li sua história, eu falei, gente, essa foi uma história assim de superação. Quando eu comecei a olhar o Instagram dela, eu falei, não, ela tem tudo a ver com o projeto. Já falei logo, que dia que você pode? Ainda bem que ela já me respondeu também, deu tudo certo, né, Aline? Quando tem que dar certo, dá certo. Não tem pra onde correr. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, Desde antes do acidente, né, que você sofreu bem nova. Muito nova. Foi um acidente de carro. Foi um acidente de carro. Eu estava com meu ex-marido, voltando no Natal de Goiânia. Foi 25 de dezembro de 2001. Caramba. E lá no Núcleo Bandeirante, chegando em casa já, houve uma colisão. Nesse acidente, que ele bateu de frente na lateral de outro carro. Automaticamente, quando bateu, eu perdi o movimento das pernas. Na hora você já sentiu? Na hora você sente, né, que é uma queimação muito forte, e eu fui para sair do carro. Na hora que eu fui para sair do carro, eu não tinha mais movimentos da cintura para baixo. E o Wesley veio para me buscar, e eu falei, não estou sentindo as minhas pernas. E aí o bombeiro me levou para o hospital de base. Não ficou preso em ferragem? Não, teve que serrar o carro para me tirar, mas não percebi, eu fiquei sabendo depois, não tinha essa noção. E aí fui para o hospital de base, que é onde vai, né, com traumas e tal, e começou toda a agonia, porque foi aplicada uma medicação, e o médico falou, no caso para o Wesley, para minha mãe, que se não correspondesse em até 24 horas, era porque eu não voltaria a andar mais. Então, assim, eu estava perdida, eu não estava visualizando nada disso. Eu estava deitada, esperando, achando que era algo normal, momentâneo, que era uma reação do corpo, que meu corpo ia voltar rapidinho. E aí eu vi, tenta mexer. Toda hora vinha né? Tenta mexer, nada. Tenta mexer, nada. E naquela maca dura do bombeiro, eu não podia sair de cima dela. Então, hoje eu tenho trauma, eu não fico muito tempo em lugar duro, assim, porque incomoda, eu acho que lembra, né? Sim, o corpo, remete, né? O corpo. E aí, num dado momento que eu fui me virar, minhas pernas mexeram. Movimentaram, ou seja, haveria a possibilidade de voltar a andar. Que ótimo. Aí eu fiz uma cirurgia, que eu reconstruí a vértebra da lombar, coloquei haste, parafusos, são 8 parafusos, 2 hastes. Qual a lesão que você teve? Fratura na L1, na primeira vértebra da lombar. Da lombar. Isso. E o que o médico falou na época foi assim, garota, presta atenção. Você tinha um anjinho e o capetinha do lado. A sorte foi que o anjo botou a mão, porque a medula ficou por um fio. Ela não se rompeu. Ótimo. Se tivesse rompido, não andaria mais. Aí eu fui para o SARA, reabilitação, e passei por todo o processo. Com a notícia. Tá, você fez a cirurgia e aí, quando você acordou... Aline, você está com várias complicações de movimentos, mas existe a possibilidade de retornar a andar. Não do jeito que você anda até agora, que você andava, né? 18 anos. Nossa. Nem processei a informação. Não andava, você corria, né? Porque com 18 anos a gente... Salto, mulheres salto, né? Então, até hoje não posso usar salto. E assim, você não processa a informação. Você tem 18 anos, você não tem nem maturidade para entender que você está perdendo seus movimentos. Fui para o SARA. Eu rapidinho, só te interrompendo, eu sofri um acidente com a mesma idade, eu acho que eu já tinha 19, e infelizmente o motorista, eu falei até numa outra entrevista, porque a entrevistada estava comigo no carro. Nossa. Ela teve uma fratura, mas graças a Deus não foi nada grave,
E aí eu lembro exatamente assim, quando é um barulho enorme. Quando eu vi o carro parado, né, no meu caso que capotou, foi uma coisa louca, eu não lembro desse detalhe, mas eu lembro que quando parou, a primeira coisa que eu fiz foi me movimentar para saber se eu tava, eu pegava em mim, assim, eu tô viva, gente. E eu usava aparelho na época, assim, tava sangrando muito. Eu tive uns cortes aqui que acho que perto da veia, tava coberto de sangue, eu imaginei, perdi o braço, né? Mas assim, eu lembro de olhar pro banco do motorista e não conseguir ver ele. Eu não via. Mas eu tirava pedaço dele do meu cabelo. Ai, não gosto nem de falar nisso, né? Mas é uma coisa que não é difícil de sair da nossa mente. Não, e E essa preocupação, o médico falou, né, quando a gente também foi para o hospital de base, e eu lembro de estar no corpo de bombeiro e pedir, não me leva para o hospital público, não me leva, eu tenho plano de saúde. Ele, não, a gente não pode. E aí, chegando lá, eu não conseguia me mexer, mas era de dor, né? Porque pela pancada. E aí, um dos médicos lá falou que teria essa possibilidade, porque ele viu, não sei como, mas só ele que viu, porque eu fui mais uns 30 médicos que eu fiquei desesperada com a minha mãe. E não tá tudo certo, tá tudo certo. E aí você imaginar aquela possibilidade é terrível. A minha experiência, imagina você que acorda de uma cirurgia e o médico te dá realmente a notícia que você ficou um tempo sem conseguir andar. Fiquei. Todo o processo para eu voltar a andar, com limitação, 2 anos. Então eu passei pela cadeira de rodas, bengala, muleta, passei por andador, tala, toda essa construção, reaprender a pisar no chão. Porque a gente hoje, a gente não dá tanta importância, a gente levanta e sai andando. Na época, não. Eu tive que reprogramar. Nem existia isso na época, né? Reprogramar. Há 20 anos atrás? 20 anos atrás. Reprogramar para aprender. A gente anda calcanhar ponta, eu voltei a andar ponta calcanhar. Então, meu pé tinha um déficit enorme, ficava faltando isso aqui para triscar no chão. Eu tive que fazer uma cirurgia para tentar melhorar esse déficit. Melhorou nesse ponto, mas... E a outra, o anseio, né? Você, aos 18 anos, você trabalha a ideia de perfeição. Claro. Você quer ser perfeita, você quer fazer parte de um padrão. E aí você se deparar com isso, com o seu corpo, que está totalmente fora do usual, dito usual, né? Sim. É um choque. Então eu me escondia. Eu não gostava de sair. Eu ia te perguntar em relação à sua autoestima. Abaladíssima na época, assim. Na época não, eu vou falar que foram 20 anos para eu me reconstruir. Porque eu não queria sair, roupa mostrando a perna. Não, jamais. E essa questão da gente ter o tempo todo, não que alguém esteja olhando, mas você tem a ideia que as pessoas estão te olhando o tempo todo. Eu tinha que sair com a bengala, colete, tala. Então, é algo que já deixa impactado, assim. E ainda... Porque é como se você estivesse começando tudo do zero, Tudo do né? zero. E assim, você teve que ressignificar tanto a sua forma de socializar, de se comportar, de tudo. Ter que seguir orientações, né? Se limitar, porque ali, como você está falando, cadeira, bengala. Banho. E quem cuidou de você? Minha mãe, na época, minha mãe era viva, né? E banho eu tinha, porque apartamento não tem acessibilidade, né? 20 anos, hoje já é difícil, há 20 anos, nem cogitação. Então, assim, o banheiro pequeno, então pulava, sentava no vaso sanitário e minha mãe vinha me dando banho. E isso, para você, é como se você estivesse voltando a ser criança. E aí, se você não tem um trabalho psicológico por trás, você entra numa depressão. Você se afunda, você não quer sair. E teve um dia que eu falei para mim, você não vai mais me dar banho, não quero isso. Você vai cair, não podia cair, né? Tinha um medo de cair. Que seria pior. Seria, né? Pior. Provocaria outra fratura. Sim, você fica com o seu corpo, aí você pensa assim, se eu cair eu vou machucar mais, vai piorar o que já não está bom. E aí não,
mas eu vou dar conta. Aí ela, qualquer coisa você chama. Então, ficava nessa porta aberta e eu tentando, perde o senso de equilíbrio, né? Então eu ficava, mas eu conseguia tomar banho. E aí eu fui descobrindo que eu poderia ultrapassar certos limites. Então, assim, você não pode levantar da cama. Eu falei, posso. Então você não pode ouvir não, né? Eu tenho um probleminha que eu falo assim, você não pode, não consegue. Aí eu, consigo. Vou. Eu lembro direitinho, eu tava na cama, recém-operada, uns pontos ainda. Minha mãe fazendo comida na cozinha. Aí eu falei assim, eu não aguento ficar mais nesse quarto. Porque aí eu me mudei pro quarto da minha mãe. Cama de casal, espaço, porque eu tinha que ficar sendo movimentada para não dar feridas, né? Porque é o grande problema de quem não tem a circulação normal. E aí, eu falei, vou na minha mãe. Desci engateando, eu fui me arrastando. Quando eu cheguei na porta da cozinha, eu lembro direitinho, ela na pia, mãe! Menina, você tá doida? Você vai abrir esses pontos, sabe? Falei assim, não, olha o lado bom, eu vim me arrastando. Aline, pelo amor de Deus, não é assim, não é agora, tem um processo. E nunca fui de respeitar os processos. Talvez, se tivesse acontecido nesse momento, eu, com 38 anos, minha reação seria completamente diferente. Mas sempre é, porque assim, a juventude permite a gente ousar, né? A gente tem essa coisa assim, não tem limite, né? Eu, pelo menos na minha época... E não avaliar o risco, né? Você quer fazer, você faz, você se joga. Você não avalia se vai ter uma consequência ruim. Então, era isso. Então, o médico falava assim, não pode caminhar. Sim, eu vou tentar quando eu conseguir, né? Aí eu saía, descia a escada. Mas ele falou que você não andaria mais? Não, ele falou que, assim... Pelo pós-cirúrgico que você não poderia fazer esforço? Pelo momento do pós-cirúrgico, era tudo muito duvidoso. Nenhum laudo fechado. Então, seriam 2 anos. 2 anos para essa reabilitação. Só que eu fui progredindo dentro desse tempo. Mas eles não davam a certeza, porque é muito difícil você dar a certeza para o paciente. Imagina. Vai lá e falha, e não acontece. Então, assim, você cria a expectativa e você começa a trabalhar para aquilo. Então, eu fiz fisioterapia. Então, quando eu descobri que o meu pé ele fazia um certo movimento que daria para eu me levantar, então eu usei isso da maneira errada. Mas eu usei. Tanto é que eu consegui quebrar o meu pé. E como a sensibilidade é reduzida, eu não senti. Eu só vi o osso que calcificou de uma maneira errada. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu fiz coisas arriscadas para a época. Mas que, assim, hoje... Deram certo, né? Deram certo, graças a Deus. Mas poderia ter dado muito errado. Eu poderia ter prejudicado muito a minha recuperação. E no acidente estava só você, seu marido? E a irmã dele. E só você que teve... Só. Assim, o que me salvou e me prejudicou foi o cinto de segurança. Eu estava de cinto. Então, se eu não tivesse, eu teria voado para fora do carro. Arremessado. Só que na hora que eu fui para frente, que ele me jogou para trás, foi aí que eu fraturei a coluna. Tem os prós e os contras, né? Mas que bom que tudo isso aconteceu da forma que tinha que acontecer. Esse processo todo, esse seu primeiro, vamos dizer assim, impulso de engatinhar e chegar até a cozinha. Aí você assustou sua mãe. Mas depois disso você viu alguma coisa aqui tá dando certo. Sim. E aí você continuou. Qual foi o desafio, a outra loucura? Né? O desafio. Mas aí foi tipo, de levantar e tentar ficar em pé na janela. Não dava certo. Não dava, gente. Então você fazia tudo isso sozinha, escondido da sua mãe? Escondido. Então, assim, minha mãe teve que voltar a trabalhar. Então, eu comecei a ficar sozinha no apartamento. Porque a vida que parou foi a minha. E também isso tudo tem um custo, né? Para ter uma pessoa só para cuidar de você. Sim, não tinha essas condições, né? Sim, minha mãe era servidora pública e tal, mas eram 2 filhas, escola. Eu que tinha feito vestibular, tinha passado no vestibular, só que pela condição não tinha como... Na época, a cabeça foi de não assumir, né? Foi de fugir. Então, que se
fosse hoje com a mentalidade. Claro que a gente não pode pegar a mentalidade de hoje e avaliar, mas eu teria ido para a faculdade. Você passou onde? Foi uma faculdade particular, eu não lembro qual foi, se foi católica, eu não lembro. Mas naquela época a gente fazia tudo, né? Tudo, Eu passei num monte e acabei fazendo... Ia. Aí eu falei assim, não, o que serviu de bom? Que depois eu falei assim, não, vou estudar na UNB, não vou para faculdade particular. Então, assim... Aí você passou na UNB? Depois eu fui para a UNB, fui fazer pedagogia e tal. Ah, eu sou pedagoga. Sou pedagoga, trabalho com umas crianças. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Você, menina, é uma história longa e assim... totalmente de sucesso, né? Porque ela entrou para a secretaria, passou em concurso, depois virou atleta. Vamos chegando Meu lá. concurso eu estava na cadeira de rodas. Quase que não deu certo. Sério? Porque a inscrição foi antes. E aí teve o acidente e tal. E aí eu me inscrevi, chegou lá. Eu não tinha como mudar, porque... foi conversado para acessibilidade, que não tinha como subir, a sala que eu ia fazer prova era escada e tal, me liberaram fazer embaixo pelas condições, mas eu fui fazer prova. Esse concurso eu fiz 3 vezes, porque ele deu problema com banca. Sim. Eu falei assim, não, é para eu ser professora mesmo, não tem para onde correr. E aí eu refiz a prova 3 vezes, porque mudou banca, acho que 2 vezes, até que foi, na época era o CESP, e aí... abençoado. Aí foi, deu certo. Errado anular lá, certo? Essa daí mesmo. Aí deu certo e foi. E aí tá, mas você se preparou em casa, você usou esse tempo que você tinha a seu favor. Sim. O fato de eu ficar sozinha em casa, além de eu ficar fazendo as tentativas, né? Falei, não, meu pensamento na época era horrível hoje, mas o pensamento era, eu tenho 18 anos. Eu não posso ficar assim. Eu vou fazer o quê? Se eu ficar? Você não se entregou. Não, eu enfrentei. Mas eu enfrentei sem saber que eu estava enfrentando. Inconscientemente. Foi uma necessidade que eu fui criando. Porque eu queria sair. O grupo de amigos foi reduzidíssimo. Porque, sério, as pessoas olham... Você que fugiu ou você acha foi que mútuo. Também... Eu afastei. Porque eu tinha você vergonha. Começa a viver outras coisas também. Não, tinha vergonha. Tinha vergonha. Que era do esporte, basquete, handball. E aí, não podia mais. Na minha cabeça, não podia mais. E aí, eu fui me afastando. E as pessoas, naturalmente, que chegavam até mim, não sabiam como agir. Não sabiam o que falar. Porque naquele tempo, a deficiência... ela era vista como sua vida acabou. Há 20 anos. Então, você vai fazer o que da sua vida? E as pessoas ou te olham com pena, ou te olham... Uma menina tão nova. Tinha um futuro tão brilhante pela frente. Era essa a fala que eu mais escutava. E você não deu muita atenção para nada disso? Não, mas assim, acho que eu sou boa em fingir. Porque na frente... Não, mas por dentro, sozinha... Não, de alguma forma, a gente absolve alguma coisa negativa. Mas, assim, o que eu estou admirando da sua história é que, ainda ouvindo tudo isso, você colocou na sua cabeça que... Mas foi por você mesmo ou por ouvir essas coisas? Você por teimosia. Assim? É igual você falou... O não me incentiva, né? Me dá um chance e fala, vou. Então, assim, eu não queria barreiras, mas ao mesmo tempo eu me escondia. Então, era muito contraditório. Mas você usou tudo isso, né? Sim. Você conseguiu estudar. Você estudou por quanto tempo até passar? Foi pouco tempo, porque abriu a inscrição, eu fiz a inscrição, minha mãe me deu a apostila e eu fui estudando. Não. Acho que na época não tinha tanta concorrência igual tem hoje, né? E também tem muita vaga, né? Apesar de não ser fácil, mas tem muita vaga. A secretaria geralmente sempre abre bastante. Sempre. E na minha época ainda que eu fiz o magistério, né, no 2º grau. Então, não era obrigatório a pedagogia. Então, ainda fiz... Era o normal. O normal. E aí...
Foi, deu certo. E passei. E Foi chamada logo? Não, e demorou um pouquinho. Porque demora. E tipo, eu lembro até hoje, eu passei em 153. Não foi tão ruim se você for pensar. Mas demorou para chamar, demorou. Acho que o concurso foi tão bagunçado desde o começo que foi bagunçado até o final. Aí, tanto é que ele me chamou, eu falei, não vou não. Minha mãe tá louca? Bateu a cabeça? Não vai por quê? E aí, ainda tive isso, de falar, não vou. Ela me ligou, você tá louca? Sua mãe também funcionária pública, né? Que era a mentalidade da época, né? Você só tinha um futuro se você fosse concursada. Aqui em Brasília é cultura isso, cultura. Né? Ou você é funcionário público, a pessoa pergunta, mas como assim você vive? Você vive como? Era isso. Então, eu já fui criada nesse universo. E quando eu falei, não vou, nossa senhora, parecia que eu tinha brigado forte com ela. Você vai sim. E aí, eu fui, assumi e são 15 anos na secretaria. Já? 15 anos na Secretaria de Educação. E você pegou uma turma tranquila? Já tive para todos os lados. Já tive turma. Você é de qual regional? Do Plano Piloto. Do Plano? Do Plano. Atualmente, né, mas já fui da Estrutural, São Sebastião, Paranoá. Eu sempre gostei de passar muito pelas escolas. Hoje que não. Porque você começa a ver outras realidades também, né? E assim, inova, né? Te dá um novo ar. E aí você vai conhecendo outras situações e vai se empolgando com aquilo. Eu fiz um estágio, nem sei se eu posso falar isso, porque foi o que fez eu desistir de sala de aula. Numa escola que eu olhei assim e falei, não é possível que exista um ser que consiga transmitir algum tipo de alfabetização aqui. E era hoje é primeiro ano, né? Era Jardim 3 na minha época. E assim, 40 crianças. E na época tinham feito a inclusão, então tinha 5 especiais. E aquela gritaria, aquela coisa, e eu, meu Deus, como? E eu tinha 6 meses de estágio ainda, eu falei, meu Deus. Mas você acredita que também, assim, eu estudei depois para sair de sala de aula, porque eu não quis, aquilo ali para mim, de fato, não era o que eu queria, mas eu senti falta depois. E depois eu falei, gente, era tão bonitinho. Gente, eu amo. Eu vou falar para você que eu amo porque não tem rotina na sala de aula. Não tem mesmo. Não tem. E te obriga a ter um raciocínio muito rápido. Além de todo o conhecimento para você ensinar a criança a ler, escrever. E hoje também eles têm acesso a muita coisa. Alguns têm... não é tanto a realidade da escola pública, né? É mais complicado isso. Mas essa questão da criança, que aquele olhinho, sabe, que brilha para você, a admiração, a descoberta. Eu admiro muito isso, assim, daquele olhar de primeiro que, assim, ninguém acredita que eu tenho a idade que eu tenho. Quando eu entrava na sala de aula, os alunos achavam que eu era mais um deles. Os pais também achavam, cadê a professora, né? Da mesma forma, quando eu fui fazer psicopedagogia, que quando eu fui clinicar, os pais falavam, cadê? Você é estagiária, você é filha da psicopedagoga. Então, até isso, porque parece que a gente não passa credibilidade. A idade, né? Eu passei por essa fase também. Nossa, é muito nova. As crianças falam que você é mais nova que a minha mãe. Hoje, nossa, você é mais velha que minha mãe. Os tempos mudaram bastante. Mas é muito gostoso. No final das contas, assim, hoje eu não trabalho em nenhuma das áreas. Eu fiz a psicopedagogia, fiz orientação, mas eu falei, gente, educação, no momento, assim, não. Aí eu tô fazendo uma pós hoje em economia. Não, totalmente fora de tudo que eu já fiz da minha vida, mas tô gostando, porque é a área que eu trabalho lá na Câmara. E outro, sabe, eu abri um leque, porque sala de aula, quando eu pensava, aí já me remetia a que eu tinha feito o estágio, e eu falei, será que eu consigo? Mas essa vivência na educação, por mais que o período tenha sido curto, ele ensina a gente a olhar de outra forma para as pessoas. Sim, eu costumo falar que todo mundo tinha que fazer pedagogia. Sim. É um curso que ele te humaniza.
Mas eu também acho que não é todo mundo que está preparado para aquilo. Porque eu fiquei depressiva. Eu pensava, eu tenho 6 meses aqui, eu não vou mudar a realidade de ninguém. Não tem como. O professor, você acho que melhor do que eu, que já está há 15 anos, eu lembro de chegar aluno na escola com déficit de atenção porque não tinha comida, falta de vitamina, eles não tinham comida em casa. Ou alguns tinham outros tipos de problema, enfim, né, de estrutura familiar. E você tentava falar com o pai ou com a mãe, não conseguia, era não bem complicado. Então eu comecei a ficar deprimida. A situação não mudou muito. O que muda é a forma que a gente enxerga toda a situação, a forma como você vai agir. Então, no meu início de carreira, eu entrava em desespero. Eu, como assim não consigo acessar essa família? Como assim essa família não está enxergando essa criança? E tal. Hoje eu olho para a criança. Então, meu olhar é total na criança. Eu tento partir da criança para a família. Eu tento acessar a família por meio da criança. Dá certo? 50%. Então, a gente sempre fazer o que pode, né? A gente vai até mais. Mas chega um limite que a gente não tem como mais ultrapassar aquilo. E você entrou, você falou que você estava na cadeira de roda. Eu fui fazer a prova, eu estava na cadeira de rodas. Mas quando você assumiu... Eu já estava andando. Já tava, que ótimo. E como é que foi esse processo de sair da cadeira? Você foi pro Sara? Eu fui pro Sara, eu passei... Que tem uma estrutura incrível. Não existia o Sara Lago Norte, era só o Sara Centro, lá na Asa Sul. Mas sempre teve toda a estrutura. Eu sempre fui apaixonada pelo Sara, sempre. Eu estive lá uma vez, não lembro porquê, eu era pequena, mas eu fiquei encantada com aquilo tudo, era muito grande, era tudo muito limpo, organizado, o atendimento muito bom. A forma de tratar é diferente, então para mim não era um hospital. E eu fiquei um mês lá. Um mês. Eu saía só o final de semana, porque era daqui de Brasília, então era fácil ir para casa. Mas eu fiquei lá. Lá eu conheci, na cadeira de rodas, o basquete da cadeira de rodas. Que legal. Foi com o professor Oscar. Eu odiava o basquete, porque eu tinha medo de cair, enorme. E o professor Oscar falava... Eu nem imagino como é que seja. Você tem que tocar a cadeira, tem as regras, né? A bola, mas assim... E na minha época não era separada, era mulheres com homens na hora de jogar. Mas eu não gostava de estar na cadeira de rodas. Então, a atividade não era prazerosa. Entendi. Entendeu? E aí ele falava pra mim assim, vai, joga. Eu falava, não, eu não vou ficar na cadeira de rodas. Ele, como é que você tem certeza? Eu falei, eu sei, dentro de mim eu sei. Não vou ficar. E era sempre assim... E aí eu acho que eu fui trabalhando tanto a minha mente, e claro que foi a evolução médica do quadro e tudo isso, mas que ajudou muito. Só que na cadeira de rodas eu não saía de casa, não. Eu ficava. Caramba. Não saía de casa. Pra nada. Nada. E não gostava de ver pessoas. Eu não tenho uma foto desse período. Caramba. Não tenho foto. Não tenho. Totalmente escondido. Mas esse trabalho todo, aí fisioterapia, você falou da cadeira, você foi pro andador? Foi pro andador. Aí com tala, tudo. Caía mais que tudo, porque o equilíbrio, até hoje, é ruim, mas na época era muito ruim. E aí o equilíbrio, então eu caía. Só que eu me divertia quando eu caía. Porque as pessoas... A melhor coisa é a gente rir da gente mesmo. Gente, eu lembro direitinho, eu tava no Parque Shopping, lotado, que eu tava, né, já era bengala, com tudo, com um aparato todo. E eu fui fazer assim, eu fui dar um passo pra frente, não foi. Eu fui pra trás, eu caí, abriu aquela roda parecendo de briga. Sei. Aí eu tava até com uma amiga minha que insistiu muito pra eu ir no shopping com ela. Aí... Nossa, deve ter se sentido culpada, né? E eu comecei a rir, eu não tinha forças pra levantar. E ela desesperada, porque... A gente pensa que qualquer queda a gente vai machucar mais, o que já tá meio bagunçado, né? E aí ela levanta, eu não dou conta, e ria muito, muito, muito. Mas aí foi passando. Gente. É nervoso, né? O nervoso faz a gente sorrir. Mas aí depois
concursada, passou, você já estava dando os primeiros passos ou você já estava andando mesmo? Já estava andando com as limitações, né? Uma limitação. Então, meu pé, ele joga, os dois pés jogam. Hoje, pela questão de ganho de mobilidade e tal, então as pessoas não reparam muito. Reparam mais na força do que no meu pé. E depois de um certo tempo vira assim pra mim, Aline, você machucou o pé? Aí eu, há 20 anos. Aí a pessoa fala, menina. E como você foi parar na paracanoagem? Gente, essa história é boa. Eu era do CrossFit. Meu Deus, a mulher não para. Não, eu era do CrossFit, eu fui pro CrossFit por causa da minha... Vai explicar por que você voltou a andar. Não tinha como mesmo. Não, mas foi bem depois já. Eu era do CrossFit e já estava há bastante tempo e eu cansei. E assim, eu sempre fiz tudo. E aí, foi o meu erro por 20 anos, tá? Eu sempre tentei fazer tudo que as pessoas sem deficiência faziam. Eu não me via como deficiente. Então... E você acha que isso foi positivo? Óbvio. Não. Não? É não pertencer. Entendi. É você não aceitar aquilo que você é para você fazer parte daquilo que você acha que deve ser. É porque o que eu penso quando você fala isso, não dessa forma aí, agora eu entendi o que você falou que está pensando, mas quando você coloca na cabeça e não aceita essa limitação, eu acho que isso é que impulsiona para que você levante e vá lá e fala, não, eu não sou isso do jeito que eu quero agora. É isso que eu entendo, entendeu? E você já falou que você já não se via fazendo parte. Mas desde o começo. Porque, assim, por mais que eu tenha passado por todo esse estágio evolutivo do meu quadro, as pessoas que conviviam comigo também não aceitavam a minha deficiência. Sério? Sério. Então, assim... Sua família, amigos? Porque, querendo ou não, andando certo ou não, eu andava. Entendi. E sempre tentei fazer tudo aquilo que era esperado ser feito sem deficiência. Então as pessoas não me enxergavam. Tanto é quando eu falava assim, isso eu não dou conta de fazer. Aí eu ouvia assim, para de frescura. Entendeu? Gente. Então assim, eu trabalhei tanto para não aceitar a minha deficiência que quem convivia comigo também não aceitava a minha deficiência. Entendi. Entendeu? E aí foi errado. No início não foi errado porque foi a mola que você falou. Serviu para... impulsionar. Para eu não ficar deprimida. Sim. Serviu para isso. Mas depois que passou esse processo, eu teria que me enxergar. E eu não me enxerguei. E foi aí quando eu cansei do CrossFit, que aí eu voltei, eu sempre voltava anualmente ou a cada 2 anos no Hospital Sara. E eu voltei numa consulta com o Dr. Vitor. Ele, o que é que eu posso te ajudar? Eu falei assim, Dr. Vitor, eu quero correr. É a única coisa que eu não faço. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, correr? Ele deve ter pensado, cara, ela não tem consciência do quadro dela. Aí ela falou assim... Você já estava andando? Já, foi agora, foi o ano passado, por causa da paracanoagem. Tá. Aí ele falou, eu vou te encaminhar para educação física, você vai fazer uma avaliação com o professor e ele vai falar se pode ou não. Essa história é ótima. Chego eu. Saio da escola, vou pra consulta feliz da vida. Gente, eu vou fazer aquilo na minha cabeça, tá? Que eu não faço. Ele vai me proporcionar isso, eu vou correr. Aí eu chego, professor Rodrigo, e falo assim, e ele, o que eu posso te ajudar, Aline? Eu falei assim, eu quero correr. Ele, tá, pode correr. Vai lá. Na quadra, assim. Aí eu falei, assim, do jeito que eu tô? Ele, você pode colocar uma roupa do hospital, né? Aí eu, tá. Mas eu não tô com tênis apropriado, ele não tem nada não, eu tô te avaliando. Aí eu fui e dei uma volta. Correndo? Aí, correndo. Na minha cabeça era praticamente um Bolt. Na dele que tava vendo, eu tenho minhas dúvidas. Aí ele, mais uma volta.
Então, Rodrigo, eu posso correr? Eu quero correr maratona. Ele, Aline, você não pode correr nem pra padaria. Nem de assalto. Nem de assalto. O que vai te prejudicar é muito grande. Então, assim, por hobby... Vai ser mais maléfico do que benéfico. Sim, você vai prejudicar todo um processo que vai lesionar joelho, tornozelo, o movimento do seu pé. E outra coisa, você precisa conviver com seus pares. Pessoas com deficiência, né? Ele tem uma proposta para te fazer. Aí eu, tá, qual? Ele tem um esporte que eu acho que você vai se dar muito bem. Eu, qual? Ele, paracanoagem. Aí eu não sei o que é isso. Ele é entrar num caiaque, num barquinho, e um reminho de 2 pás, e você remar para um lado e para o outro. Falei, não vou fazer não, Rodrigo, você vai me desculpar. Desse jeitinho. Ele, por quê? Eu falei assim, eu tenho 37 anos de Brasília, nunca molhei meu pé no Lago Paranoá. Você acha mesmo que eu vou entrar? Ele, por que você não vai entrar? Porque o lago tem jacaré, tem capivara. E esses dias acharam. É sujo e eu não gosto, não. Nunca comi nem peixe que o povo pesca lá. Não vou. Aline, testa. Falei, não vou, arruma outra coisa. Ele, testa. Eu falei, tá bom, que dia? Terça-feira. Quem é o professor Frederico? Aí eu, tá, fui na terça-feira, não era o professor Frederico, porque aconteceu um imprevisto e foi uma outra professora. Aí, tipo um caiaque grande, com flutuador, assim, então não tinha como virar para fazer esse teste. Falou, entra, você vai até o pier, você vai encontrar uma Coca-Cola e vai voltar. Eu falei, eu não gosto de Coca-Cola, gente, chata, tava chato porque eu não queria. Aí, testa, aí fui, eu entrei na água. É uma vergonha o trem, quando a gente começa, né? A gente não sabe, vai meio que sem sobrevivência, remar, então, que é um trem que a gente estica o braço para fazer. Eu tava aqui assim, ó, horrível. E aí, voltei, acho que as pessoas deveriam levar um certo tempo, eu não levei, eu fui rápida, porque na minha cabeça aquilo que eu não gosto, eu faço rápido para acabar logo. Meu pensamento, foi o que eu fiz. Aí, só isso? Só. Você vai voltar quinta-feira? Eu falei, não vou, não. A Aline volta, conversa com o professor Frederico. Mas essa resistência sua era por ser... Porque eu não podia correr. Tá, mas porque fazia parte do par de deficiente? Também, eu não podia correr. O Rodrigo me trouxe para a realidade. Entendi. Falando, você tem uma deficiência, você precisa aceitar a sua deficiência. Já se passaram vários anos, não tem como você fugir mais. E era um esporte que era no lago. Você não se sentia livre da forma que você era? Não via liberdade. Na verdade, eu estava me sentindo presa, que era o oposto, né? E aí voltei, comecei a conhecer o professor Frederico e tal, e fui desenvolvendo, fui gostando. E aí ele foi fazendo uns testes. E aí ele falou assim, você tem potencial competitivo. Você quer? Eu adoro uma competição, gente. E foi aí eu que acho que ele tinha que falar que você não tinha que fazer, porque aí você faria. Era melhor. Era melhor. E aí fui gostando, conheci as meninas, né? A Eri, a Aninha, a Carlinha. E qual é o nível de dificuldade das outras? Por exemplo, a Aninha, ela sofreu a mesma lesão que eu. L1 e T12. Ela a medula rompeu, então ela é paraplégica, na cadeira de rodas. A Eri, ela é amputada, então ela tem uma perna mecânica. E a Carlinha é biamputada, ela tem uma perna e outra. Então são várias deficiências. Então dentro dessas todas que você conheceu, você está... O meu grau, o seu grau é leve. É leve. E foi aí que eu comecei a me atentar para a acessibilidade, a me atentar que sim, eu tenho uma deficiência, e a perceber que foi uma construção errada, mas que deu tempo de recuperar, de me reencontrar.
Porque como eu tentava fazer parte desse universo da normalidade o tempo inteiro, eu nunca me encontrava, eu não me pertencia. E aí, com a paracanoagem, eu me reencontrei. E eu voltei a gostar. Então, hoje eu não tenho vergonha, por exemplo, quando eu saio e meu pé vira, não me incomoda mais. Antes me incomodava. E eu ficava brava. E eu fazia o controle pela minha mão. A minha marcha eu controlava pela minha mão. O meu equilíbrio. Seu carro é adaptado? Não, meu carro não é adaptado. Dirige normal? Dirige. Até o você que falou é que errado... O Rodrigo falou isso pra mim, gente, está errado. eu não vou soltar essa entrevista, não. Ela tá toda errada. o que é... Começou a andar errado. Tudo errado. E aí surgiu o Campeonato Brasileiro de Paracanoagem. Eu fiquei em segundo lugar. Esse campeonato possibilitou que eu fosse... Isso com quanto tempo do esporte? Você já foi em segundo lugar? Eu acho que 6 meses, 7 meses. Eu vou fazer... A pessoa estuda 2 meses, passa no concurso. Vem cá, eu quero ser sua amiga. Com 6 meses praticando um esporte que ela nunca praticou, já ficou em segundo lugar. Mas igual eu falei, eu gosto da competição. A competição me faz bem. Entrar na água e falar assim, e não é com o outro, é comigo. Entendi. É entrar na água e saber que eu posso chegar lá no final, num tempo muito curto, me motiva. E o que me motivou no Brasileiro foi o meu atual treinador, o Salomão, que ele virou para mim e falou assim, divirta-se. Ai, que me deu um ódio. Não tô aqui para me divertir, não. Cinema é divertido. Nossa, eu entrei na água e eu fui. Eu falei assim, não tô aqui não. Se virar, virou. Porque tinha a possibilidade de virar o caiaque, né? E aí você é desclassificado. Eu falei, não, fui. É só você? No caiaque. Dentro do caiaque? Só. Não tem um que são duplas? Tem dupla, acho que tem trio, quarteto, mas na paracanoagem, pelas deficiências, ainda não tem. Eu acredito que não tem, tá? Mas por você ser de uma modalidade mais leve, a competição é de igual para igual com as outras que têm uma deficiência? Porque é uma questão de avaliação de força motora. Ah, tá. Entendeu? Existe essa... Tem toda uma classificação. Eu corri o risco de não fazer parte. Então, eu fui para o Campeonato Brasileiro para fazer essa avaliação funcional, para saber se eu poderia competir. Eu fui sem saber se poderia entrar na água. Entendi. Aí lá eu fui aprovada pela questão da força. Então, todo mundo que compete hoje na paracanoagem faz esse teste. E aí, existe o nível. Ele que avalia... Aí avalia se você vai ser... por questão de força, KL1, KL2, KL3. Eu sou KL3. E aí, eu com pessoas amputadas ou com limitação nos pés. Mas acaba sendo assim, de igual para igual. Não tem essa... Porque na água, é força, é treino, é equilíbrio, é tudo. E assim eu entrei para paracanoagem do Brasileiro, fui representar o Brasil. Entrou para ganhar, gente. Ganhar não, que eu ainda fiquei no segundo lugar, gente. Fui para o Uruguai, fiquei em segundo lugar representando o Brasil. Em alguns campeonatos eu fiquei em primeiro. No último Copa Brasil em Campo Grande, eu fiquei em segundo. E tô nessa, né? Em alguns primeiro, outros segundo. Que chato, né? Não, mas o objetivo é primeiro. Sempre. Primeiro. E meu objetivo maior agora é Paris. Eu tô treinando para tentar representar o Brasil nas Paralimpíadas em Paris. Gente, vou lá cobrir essa. Bora! Porque o povo fala assim, você vai? Eu falei, vou. E como é essa questão de patrocínio? Como é que você consegue? É fácil? Não tem patrocínio, não tem, né? É muito complicado. A gente não tem patrocínio. E assim, tudo... O barco foi do meu bolso, remo do meu bolso, ir treinar, viagens. Existe um programa, né, do governo, que é o Compete Brasília, que fornece as passagens, mas corre o risco de não dar certo. Algumas já não deram certo, por exemplo. Piraju, que eu fui competir, não saiu a passagem. Então, a gente foi de carro. Então, a gente arca com tudo. Entendi. Entendeu? Então, não tem. Patrocínio é muito complicado. Porque eu costumo falar, o paradesporto... Por mais que tenha acontecido em Tóquio, toda aquela coisa, ele ainda não é visto. Ele não é aceito para venda de imagem, entendeu? Ainda tem um preconceito ali.
ainda é amarrado isso. Então, não é bonito de se ver, por mais que a gente brigue por isso. Assim, são pessoas que têm limitação, que têm a deficiência, que faz parte da sociedade, mas a sociedade ainda se recusa a ter essa parte. Mas você enxerga isso porque você teve essa dificuldade quando você foi atrás, ou você já percebeu que muita gente já tentou, porque tem pouco tempo que você começou. A paracanoagem me trouxe essa outra visão. Uhum. Me trouxe essa outra visão. Então, fazendo parte da paracanoagem e tentando movimentar algumas coisas, eu percebi isso. Ah, entendi. E aí você conversa com as pessoas mais experientes, também falam a mesma coisa. Então, assim, para você conseguir um patrocínio, quando você tem um patrocínio, porque você foi por uma Paralimpíada, porque você ganhou vários títulos internacionais, é fácil de você apoiar um para-atleta. Agora, quando ele está começando, que é quando ele precisa do incentivo mesmo, você não tem. Mas acho que todo mundo, né? Porque eu tô aqui, menina... Não é complicado. E eu costumo falar que no Distrito Federal, Brasília, parece que o trem é mais complicado ainda. Aqui é estranho. Lembra que a gente estava conversando e você falou, mas o projeto é tão bom, é tão bonito. Eu falei, eu acho que nem todo mundo quer um conteúdo sério. Isso é a minha visão, viu, gente? É o que eu penso, porque assim, eu tento entregar, eu tento fazer, aí eu me reinvento e eu tento trazer assunto interessante. E as pessoas, assim, é difícil tirar as pessoas de uma rede social para outra, por exemplo. Eu tenho alguns seguidores em uma rede, né? Agora não tô podendo falar nada. Que eu fico lá, vão lá se inscrever no YouTube e a galera não vai, não comenta, não curte. Inclusive, gente, já começa aí. Curte, comenta, compartilha, por favor. É complicado. E aí, para você ter patrocínio, eles querem ver número de inscritos, número de visualizações. E aí fica difícil, né? Mas assim, eu não tenho o que reclamar, o canal é recente, a gente tá começando, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Mas como você falou de início, né? Quando você não tem muitos títulos, é difícil, mas eu acho que é difícil para todo mundo. O esporte é complicado, né? De forma geral, se não for o futebol. Tem também isso, né? Porque o brasileiro é bem focado em áreas específicas, né? Muito. Se não for os tradicionais, né? Eu, por exemplo, não conhecia paracanoagem. Fui conhecer. Eu conhecia porque eu tive uma época no meio do esporte. Uhum. Mas eu não sabia desse leque de ter a paracanoagem, né? De ser uma coisa assim mais ativa do que eu imaginava. Porque a gente vê na TV, né? E assim, se você pensar que você pode usar o esporte com as crianças. Sim. O tanto de criança que você salva em relação ao universo das drogas, ao universo do crime. Inserindo o esporte, fazendo parte dessa cultura do esporte, da competição. Então, a gente ainda não tem isso. E aí eu falo assim, eu passei a analisar muitas coisas quando eu me aceitei deficiente. Então, você vê propagandas. Uhum. Você não vê, você não tem. É verdade. Agora você tá falando. Você não tem. E aí, se você questiona e fala assim, não, é para todos. Academia. Porque o deficiente, ele também precisa trabalhar a questão muscular dele. Porque tem a atrofia, tem um monte de coisa. A academia tem uma escada, mas não tem um elevador. Mas vende como saúde para todos. Eu ia te perguntar isso, dessa questão de acessibilidade, mas como você disse que quando você estava na cadeira, você não saía, né? Você se escondeu. Então, acho que você não tem muita história para contar. Você tem? Não. Mas eu tenho mais história quando eu saía com as meninas, o banheiro que não é acessível, a calçada, a vaga para o deficiente que as pessoas param, mas é rapidinho. Sim. Só que não entende a lógica daquele espaço para abrir a porta para poder colocar uma cadeira de rodas. Porque é diferente. Para o deslocamento, entendeu? Então, eu tenho essa visão por causa das meninas.
No meu caso é diferente. Não, mas você não tem deficiência. Eu tenho que provar que eu sou deficiente. Eu tenho que andar com a carteirinha e se eu for questionada, apesar de não ter que fazer, eu provar. Eu falei assim, aqui. Porque hoje você anda. Então, para eles, deficiência é só quem tá na cadeira de rodas. Só para quem tá na cadeira de rodas, quem não tem uma perna. Entendeu? E é isso. Só que a gente precisa conhecer essa questão da deficiência mais. Ela faz parte, gente. Ela não pode ser excluída, ela não está à margem. Ela faz parte da sociedade. E não tem como mais a gente ficar de olhos fechados para isso. Ignorar. Porque é o que a gente faz, a gente ignora, ou então a gente fala assim, não, aposenta. É como se não tivesse mais possibilidade de viver. Invalidado mesmo. Você não tem a possibilidade de crescer. Agora, a sua história me surpreendeu, porque você, com um diagnóstico, em casa, na cama, tentando levantar, estudou para concurso, passou, assumiu, já foi fazer um esporte, gente. Não, mas isso a gente pensa num cálculo de 20 anos, né? E assim, E é não muito é todo tempo. mundo que consegue trabalhar a cabeça dessa forma, né? Igual eu te falei, como você falou que não se via deficiente, eu já enxerguei essa história de outra forma, de você ter colocado na sua cabeça que você não queria aquilo e se obrigar a conseguir andar, se obrigar a fazer tudo que você fez. Eu tinha um prognóstico ao meu favor, né? Por mais que tenha demorado 2 anos. Então, isso facilitou bastante. A idade, na época, ao meu favor. Sim. A idade da inconsequência. Então, nunca. Então, assim, eu queria muito encontrar aquela normalidade. Tanto é que eu encontrei e carreguei por 20 anos, né? Uhum. E foi um choque quando o Rodrigo me falou assim, você tem uma deficiência, acorda. Ele não falou desse jeitinho, né? Sim. Mas, e foi, então assim, nossa, eu sou deficiente, eu tenho uma deficiência e não é vergonhoso você ter uma deficiência. E hoje eu queria que você deixasse um recado, até olhando lá para as nossas telespectadoras, as nossas seguidoras. A gente tem uma questão muito grande de limitação, né? Seja ela física ou emocional, psicológica e tal. E os desafios, eles se apresentam para a gente encontrar uma forma de ser livre, para a gente superar a questão daquilo que a gente acha que é um fracasso, daquilo que a gente acha que é uma falha, para a gente encontrar o nosso caminho de liberdade, seja em qual posição for, em qual situação física for. É isso. Seja livre apesar de qualquer limitação. Encontre o seu ponto de liberdade. Na água, na terra, no ar, não importa. Mas encontre seu ponto de liberdade. Ai, que lindo, eu adorei essa história, adorei a entrevista, é uma energia tão boa, gente. Quando ela chegou, já mudou aqui o ambiente, até porque a gente ficou aqui testando os microfones só com história boa. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda, as portas estão abertas aqui. E para vocês que estão aí, se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem seu comentário aqui. Eu vou deixar as redes sociais para todo mundo seguir ela lá, gente, e vamos apoiar aí a Paracanoagem, né? Bora torcer. Qual é o próximo campeonato? É Paris? Ou tem outros? Não, antes eu tenho o Campeonato Brasileiro, agora em agosto, e aí vem um monte, Copa Brasil, tem o Pan-Americano. Então vamos lá nas redes dela, vamos apoiar, vamos incentivar, gente, porque a gente energia positiva, porque é preciso do primeiro lugar. Vamos apoiar, porque ela precisa ganhar o primeiro, senão não é ela. Vou falar pra ela, eu duvido. Você não consegue, que aí ela vai. Boa. Nem que seja com remo na minha cabeça. Boa. Gente, obrigada e até o próximo episódio.